Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao curso de Geometria do Espriolando Matemática. Esta é a aula número 1 e nós vamos tratar sobre as noções fundamentais. É importante essa aula para quem não tem conhecimento aprofundado de geometria e como o tio falou, eu vou começar do básico e vou para o avançado. Então esta é a aula mais básica de todas. É aquela que nós vamos tratar sobre as noções fundamentais. Por exemplo, o ponto. Uma picada de agulha na pele, pessoal, ela nos faz sentir um ponto. Uma estrela lá no céu nos dá uma ideia do que é o ponto, certo? Importante aqui, olha, o ponto não tem tamanho. Os pontos são indicados por letras maiúsculas. Olha aqui os exemplos. Eu tenho o ponto A, lê-se assim, tá? O ponto D, o ponto P, o ponto B, por exemplo. E para fecharmos aqui, fique com essa definição. Olha, toda figura geométrica é um conjunto de pontos, tá ok? Agora vamos falar da reta. As retas, um exemplo, um fio de linha bem esticado, prolongado para os dois lados, sem fim. Ele nos dá ideia do que é uma reta, tá bom, pessoal? Isso que é o importante saber aí. As retas, elas são indicadas por letras minúsculas, como A, B, C, R, S, tá? Algumas imagens de retas aqui, tá bom? E lê-se reta A, reta B, reta S, reta C, reta R, tá bom? Olha aqui duas definições importantes da reta. A reta é um conjunto cujos elementos são pontos. E uma reta tem infinitos pontos, tá bom? Observem aqui, pessoal, esta reta aqui. Opa, é isso mesmo. Observe que na reta R eu tenho os pontos A, B e P. Observe que S não pertence à reta R. Então, A pertence à reta R, B pertence à reta R, o ponto P pertence, o ponto R não pertence à reta R, o ponto S também não pertence à reta R, tá certo? O ponto M também ali, tá ok? Tranquilo. Vamos passar para o plano. A face de cima de uma mesa, pessoal, ou esta face aqui, elas nos dá uma noção do que é um plano, uma ideia, tá certo? Os planos, eles são indicados por letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama, etc. Aqui nós vemos aqui o plano alfa, tá certo? O plano beta. E o plano, pessoal, é um conjunto cujos elementos são pontos. Importante isso aqui saber, tá? Olha aqui. Um plano alfa. Observe que ponto P, o ponto A, o ponto X, o ponto Q pertencem ao plano alfa. Em um plano, né, ele tem infinitos pontos. A reta e o plano são um conjunto de pontos. O ponto é elemento desses conjuntos. Informações importantes. Observe isso aqui, pessoal. Você vê que nós falamos de ideias, né? Então, olha, o ponto, a reta e o plano, eles não são definidos. Por exemplo, aqui a quadra de futebol.
Com ela, nós conseguimos ter uma noção, por exemplo, o piso da quadra. Ele nos dá uma ideia do que é um plano, o plano alfa. A reta, a linha que separa os dois campos, por exemplo, nos dá uma noção do que é uma reta, a reta R. E o ponto do centro da quadra aí nos dá uma ideia do que é um ponto, ponto P. Por exemplo, pessoal, um grão de areia nos dá a ideia de ponto, a pontinha do lápis nos dá noção do que é ponto, o encontro de duas paredes nos faz ter uma ideia do que é uma reta, a face de uma parede, por exemplo, ela nos dá a impressão de que é um plano, tudo bem? Tudo isso sabendo que o ponto, reta e plano não são definidos. Determinação de reta. Esse assunto aqui é legal, vale a pena agora anotar. Por dois pontos distintos passa uma única reta. Observe aí, ó. Agora aqui é legal. Observe que o ponto A e o ponto B determinam a reta R. Ou eu posso escrever desta forma aqui, tá vendo, pessoal? Olha, o A e o B com essa retinha em cima, com as setinhas prolongadas para os dois lados, tá bom? Aqui um exemplo, ó. Opa, aqui eu não coloquei. Por exemplo, aqui a reta S. Ou eu faço assim, ou eu faço os pontos, né? A reta T eu represento assim, ou o X, o ponto XY com as setinhas. Aqui a reta A, ou eu represento assim, ou posso representar com as retas R e S prolongada para os dois lados. Isso nós podemos ver na determinação das retas, tá bom? Por dois pontos distintos passa uma única reta. E para finalizar, vamos falar dos pontos colineares. Dois ou mais pontos que pertencem à mesma reta, eles são colineares. Repare aqui que na reta R, o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles estão na mesma reta. Então, eu posso falar que eles são colineares. Já o ponto R, o ponto S, o ponto T, opa, RS pertence, T não. Então, os pontos R, S e T não são colineares. Tudo bem? Tranquilo? Esta é a nossa primeira aula, que é a aula das noções fundamentais. Havendo alguma dúvida, deixe nos comentários que o tio esclarece, tá ok? O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!